53. Realeazeit capítulo 313 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Faz muito tempo que eu não senti um sol tão quente. Garcia sentiu que estava em um jardim. Ela respirou fundo e sentiu o aroma do alecrim na brisa suave que soprava em seu rosto. Mesmo com os olhos fechados, ela sabia que não estava no reino de inverno eterno. Aquele lugar não tinha nada além de ventos frios, solo gelado e flores sem perfume. Se não bastasse, o quintal do castelo estava sempre cheio do fedor de carne seca e salsicha. Este lugar obviamente também não era seu porto de água clara. Os ventos neste lugar não eram úmidos e salgados, e ela não conseguia ouvir o som das ondas do mar batendo na praia. Deve ser o quintal do Palácio de Castelo Cinza. Ela pensou. No entanto, quando ela abriu os olhos, descobriu que era de alguma forma diferente do lugar que lembrava. Sentada ao lado do canteiro central, ela tocou os tijolos de pedra. Uma vez em sua infância, quando estava brincando de esconde-esconde aqui, ela tropeçou em um tijolo e machucou a testa, e o sangue cobriu todo o seu rosto. Desde então, Garcia se lembrou que seu pai substituiu os tijolos por calçadas lisas para evitar que acidentes semelhantes voltassem a acontecer, mas depois disso ela não conseguiu mais se esconder ali. Ela também lembrou que no momento em que caíra, Geraldo e Timothy também estavam lá. Ao vê-la cair, os dois irmãos ficaram bastante assustados. A fim de consolá-la e tentar fazê-la parar de chorar, eles se revezaram para imitar o jeito como ela havia caído e bateram suas cabeças nos tijolos ao lado do canteiro de flores. Por causa dessas ações estúpidas, eles apanharam de seu pai logo depois. Garcia pensou que já havia esquecido essa experiência, como se fosse um segredo profundamente enterrado no sopé de uma árvore. No entanto, voltar a este lugar reviveu suas memórias de uma só vez. Quando essa experiência foi desenterrada, ela descobriu que ainda podia recordar claramente cada detalhe. Ela sentiu como se tivesse voltado em sua infância. Só que, de repente, ela ouviu uma voz estranha vindo atrás de si. Então este é o seu mundo. É um bom lugar para você dormir para sempre. Ao seguir aquela voz suave e onírica, Garcia se virou e viu uma mulher vestida de branco saindo da parte de trás do canteiro de flores. Ela tinha longos cabelos brancos, um rosto perfeito e um par de olhos vermelhos claros, parecendo um anjo. A rainha de água clara se recompôs e disse: Você é a bruxa da igreja. Meu nome é Zero. Não é apropriado me chamar de bruxa. Eu sou uma bruxa purificada, diferente daquelas impuras. A mulher disse com um leve sorriso. Bruxa purificada. Garcia respondeu friamente: Você é apenas um brinquedo da igreja. Que truque é esse? Essa cena é uma miragem que você criou. Essa é a sua habilidade? Ela parou para pegar uma pedra e a segurou com força. Isso não é real. Você não pode me enganar. O brado da rainha ecoou, mas nada mudou. A pedra que ela segurava não se quebrou. Em vez disso, ela sentiu as pontas da pedra machucarem sua mão. Quando ela soltou a pedra, ela ainda podia sentir claramente a dor em sua mão. Bem, aparentemente, você realmente conhece um pouco das habilidades das bruxas. Então fica mais fácil para eu explicar. Bem-vinda ao mundo da consciência. Eu chamo este lugar de campo de batalha das almas. Vamos lutar uma contra a outra. A vencedora ganha tudo, e a perdedora perde tudo. Assim como diz o oráculo do livro sagrado. Campo de batalha das almas. Garcia ficou atordoada e de repente sentiu uma dor aguda no peito. Antes que ela percebesse, Zero tinha conjurado uma lança do nada e perfurado seu peito. Garcia começou a respirar com dificuldade, e quando abriu a boca para gritar, não conseguiu emitir nenhum som. Neste momento, Zero virou a lança e a puxou para fora, deixando o sangue de Garcia jorrar e espirrar em seu corpo. A rainha se ajoelhou, tentando cobrir a ferida com as mãos trêmulas, mas a enorme perda de sangue rapidamente a fez perder a consciência. No momento seguinte, Garcia se encontrou intacta e em pé no mesmo lugar, e a bruxa purificada estava apoiada em sua longa lança observando à distância, como se nunca houvesse saído daquele lugar. Mas o que diabos acabou de acontecer? Isso foi uma ilusão? Garcia pensou enquanto ofegava. No entanto, quando ela baixou a cabeça, viu uma poça de sangue no chão diante de seus pés. Esta é a regra básica: a consciência não é imortal. Zero abriu as mãos. A dor de cada morte é real para você. Isso consumirá sua força física e mental, drenando sua força de vontade. Quando você não aguentar mais,
Será o momento de cair no sono eterno. Ela continuou explicando com uma voz suave. Após cada morte, seu corpo será restaurado ao seu estado original. A maioria das pessoas conseguiu resistir de 3 a 4 vezes, mas algumas pessoas que eu enfrentei possuem uma incrível força de vontade, sobrevivendo entre 7 a 8 vezes, e algumas duraram até mais. Estou ansiosa para ver quantas vezes você aguentará morrer, mas caso queira desistir, tudo bem. Afinal, mortes contínuas são um tormento insuportável, mesmo para mim. Não é uma escolha covarde desistir desta batalha, especialmente quando você já está condenada. Com estas palavras, ela jogou fora a lança em suas mãos e sacou uma longa espada de suas costas. Ela deu um salto para frente e correu rapidamente em direção a Garcia com a espada. Os olhos de Garcia se arregalaram em choque. É impossível ela ter escondido uma arma tão grande assim sem eu ter visto, ainda mais com esse vestido branco. Então as armas são conjuradas do nada? De repente, algumas palavras que a bruxa dissera apareceram em sua mente. Então, este é o seu mundo. Eu chamo isso de campo de batalha das almas. A consciência não é imortal. É real para você. A espada golpeou de cima para baixo com força, mas bateu em um grande escudo de ferro, em vez de cortar a rainha de água clara ao meio. A força do impacto foi tão forte que Zero não conseguiu mais segurar o cabo da espada, deixando-a voar para longe, enquanto recuava a uma distância segura. Enquanto isso, Garcia também foi derrubada pelo impacto. Eu estou condenada. A rainha rangeu os dentes e zombou. Você disse que este é meu mundo, não é? Ela rolou para se levantar e conjurou uma besta de mão. Quando ela estava atirando em Zero com a besta, um crucifixo se ergueu atrás da bruxa e cordas a prenderam firmemente. Os virotes atingiram sua barriga, fazendo a bruxa purificada revelar uma expressão de sofrimento. Ela ofegou por um tempo e depois disse devagar: Eu estou realmente surpresa. Arg, geralmente é difícil para uma pessoa perceber as regras deste mundo, quanto mais motivar sua consciência a revidar. Rainha de Água Clara, você é definitivamente uma adversária difícil mesmo para Lord Mine. Obrigada pelo elogio. Garcia pegou a lança no chão. Se você não falasse tanta besteira, eu não perceberia as maravilhas deste mundo tão rapidamente. Bem, em seguida, quantos buracos eu deveria fazer em seu corpo? A bruxa purificada sorriu amargamente, respondendo: Só depende de você. Quando Garcia perfurou Zero com a lança pela 10ª vez, a bruxa finalmente morreu. A rainha intencionalmente evitou as partes vitais, começando pelos membros e a barriga da bruxa. No começo, Zero havia tido contrações devido à dor, mas depois ela gradualmente se acalmou no processo. Bem, agora a bruxa voltará à vida, certo? Este é o palácio do reino de Castelo Cinza, meu mundo. Posso conjurar qualquer coisa aqui de acordo com a minha vontade, então eu não perderei. Garcia pensou. Em seguida, um feixe de luz branca brilhou através do corpo de Zero e todas as suas feridas desapareceram. Ela abriu os olhos vermelhos de novo. Garcia levantou a lança, pronta para matar a bruxa mais uma vez. No entanto, para sua total surpresa, Zero se livrou das cordas que a amarravam ao crucifixo facilmente. Ela chutou a lança e chegou perto de Garcia. Antes que a rainha percebesse, ela levantou a mão e atacou. Garcia perdeu todos os seus sentidos de uma só vez. Na frente de Zero, que não tinha nada na mão, um corpo com a cabeça decapitada caiu debilmente no chão. Como isso é possível? Após alguns segundos, a rainha de Água Clara voltou à vida novamente, cobriu o pescoço com as mãos e cambaleou para trás com medo. A bruxa cortou minha cabeça apenas com a mão. Ela olhou para as cordas de cânhamo cortadas no crucifixo e depois para o sangue em suas próprias mãos, convencendo-se de que o que havia acontecido foi, de fato, verdade. Zero sorriu e disse: Se você não entende as regras do mundo da consciência, como posso ter uma batalha real? Parece que você está confuso e se perguntando como eu me livrei das cordas que eram tão grossas quanto um dedo, não é? A resposta é simples, como eu te disse, neste mundo, o vencedor leva tudo. Entre todas as pessoas que eu absorvi, existem algumas bruxas extremamente poderosas, fortes, rápidas e que não temem a pedra da retaliação divina. Talvez você nunca tenha ouvido falar delas antes, mas a igreja as chama de extraordinárias. Você não pode me derrotar por meios convencionais. Se você quiser sobreviver, você tem que se esforçar mais. Zero encarou Garcia,
Abriu os braços e continuou. Agora, é a minha vez. Release-it capítulo 314. Esta foi a primeira vez que Garcia testemunhou o que uma extraordinária era capaz de fazer. A arma que Zero empunhava era apenas uma espada comum, mas seus golpes eram incrivelmente poderosos e pesados. Depois de resistir a vários desses ataques com o escudo, Garcia já não conseguia mais erguer o braço. Neste momento, Zero desferiu um golpe com a espada de baixo para cima para acertar o queixo de Garcia. Quando se recuperou, Garcia desistiu de uma vez dessa estratégia de defesa passiva e conjurou uma balista na frente dela. Ela puxou o gatilho para disparar vários potes com água negra do rio Stygia, em vez de lanças de ferro. Zero, instintivamente, atacou todos aqueles potes de barro e ficou encharcado em um lamaçal negro. Entretanto, Garcia havia conjurado vários cristais de fogo escondido dentro dos potes, de modo que, enquanto Zero quebrava os potes, os cristais, em contato com o ar, entravam em combustão, transformando a bruxa e a área ao redor em um enorme pilar de fogo. Mesmo assim, Garcia sabia que isso não seria suficiente para parar Zero, pois ela possuía uma velocidade sobre-humana e conseguia facilmente desviar os virotes da balista. Logo, a única solução que Garcia encontrou foi erguer muralhas com espinhos e criar diversos buracos escondidos no terreno para restringir o movimento da bruxa. Além disso, ela também encheu os diversos vasos de flores do jardim com pó de neve, criando uma armadilha mortal para Zero. Garcia conseguiu matar Zero algumas vezes com essa estratégia. Entretanto, sua respiração estava ficando cada vez mais pesada e diversas gotas de suor escorriam de sua testa. Sofrendo de frequentes tonturas, Garcia sentiu como se estivesse pisando em falso. Após renascer, Zero usou sua velocidade sobre-humana para sair da área com armadilhas e, em vez de aproveitar o estado fraco de Garcia para atacá-la, ela bateu palmas e disse: "Muito bem. Você realmente me impressionou por ser capaz de lutar até agora. Mas eu esqueci de te dizer algo. Neste mundo de consciência, você pode mudar seu mundo de acordo com a sua vontade como fez agora, mas consome muito mais energia do que conjurar armas, por exemplo. A energia usada para algo desse porte é basicamente a mesma usada para renascer. Você deve estar se sentindo fraco e cansado agora, e da próxima vez, poderá dormir para sempre. Muito melhor do que mostrar o meu pescoço e esperar pela sua espada." Garcia ofegou e continuou: "Você parece que esqueceu seus próprios gritos quando morreu queimada. Quantas vezes você morreu mesmo? 3 ou 4? Eu não acho que você vai suportar mais do que eu." Zero ficou sem palavras. Após encarar Garcia por um tempo, ela respondeu: "Desde quando me tornei uma bruxa purificada pela igreja, tenho sido bem treinada, tanto em leitura e escrita, quanto em conhecimento básico e habilidades de combate. Para melhorar minha habilidade, a igreja até permitiu que eu absorvesse guerreiros do exército do julgamento. Sabendo que se sacrificariam, aqueles guerreiros entraram no campo de batalha das almas sem qualquer hesitação. Neste mundo de consciência, eles lutaram até a morte apenas para melhorar minhas habilidades, e então foram absorvidos por mim voluntariamente, me dando todos os seus sentimentos e experiências." Garcia achou que Zero poderia estar tentando ganhar tempo, mas não interrompeu a bruxa, pois ela também precisava descansar um pouco. "Eu também absorvi uma extraordinária. Seu poder me deixou extremamente admirada e perplexa. Eu quase perdi naquela batalha das almas, mas no final eu consegui derrotá-la com a arma dos demônios e consegui todas as coisas que ela tinha. Devido às diferenças em nossas habilidades, eu não pude me transformar em uma extraordinária. Na verdade, eu não posso obter a habilidade de uma bruxa após absorvê-la, mas não é um problema para mim neste mundo de consciência. Ao absorver incontáveis pessoas nos últimos 200 anos, eu me tornei tão forte que ninguém pode me ameaçar agora, e desta forma, eu experimentei todos os tipos de dores, felicidades, tristezas e prazeres deste mundo." Zero parou por um tempo e continuou: "E todos os tipos de mortes." "O que você quer dizer com isso?" Garcia perguntou com um rosto inquieto. Zero calmamente respondeu: "Quero mostrar a diferença entre você e eu. Com todas essas almas dentro de mim, eu tenho uma força de vontade formidável. Para deixar isso mais claro, se você julgar a força de vontade por quantas mortes alguém pode suportar, você testemunhará que eu sou capaz de suportar pelo menos 100 mortes." "Bem, eu vou ajudá-la a verificar isso." Garcia zombou. No entanto,
Ela ficou extremamente preocupada e ansiosa, pois percebeu que Zero não estava blefando. Tendo testemunhado a bruxa facilmente matar os guardas no cais, a rainha teve que admitir que ela demonstrou habilidades de combate que não eram compatíveis com a idade que ela aparentava. Se for assim, eu preciso usar uma arma mais poderosa para lutar contra ela. Vamos lá, preciso ser rápida. Que arma pode facilmente matar um extraordinário experiente? Garcia pensou. Zero parecia ser capaz de ler a mente de Garcia e disse: a batalha das almas não é sobre imaginação. Você não pode ficar impenetrável a lâminas e lanças ou conjurar alguma arma lendária de poder destrutivo. Neste mundo, você cria armas para lutar com base em seu próprio conhecimento e experiências, em vez de imaginação. Você não pode conjurar coisas que você não entende. Eu vou espalhar pó de neve por todo o jardim. Garcia zombou. Quando isso acontecer, você não poderá mais escapar, e eu provavelmente acabarei morrendo também. No entanto, pelo menos, dessa maneira, eu posso destruir você junto comigo. Zero olhou para a rainha com pena, dizendo: você busca um resultado insignificante. Bem, neste caso, mostrarei a você a verdadeira força da igreja. Vários raios vermelhos de luz brilhavam atrás de Zero e depois se misturavam, criando carruagens de aspecto feroz. As carruagens gigantes avançaram destruindo todo o jardim. No topo de cada carruagem havia duas lanças afiadas de ferro. Garcia se lembrou de que um dos guardas do rei de Coração de Lobo havia relatado que a igreja estava atacando a muralha com armas semelhantes. Ele ainda havia dito que aquelas armas eram extremamente poderosas e que nada parecia ser capaz de pará-las. Será que são aquelas armas? Garcia pensou. De repente, Garcia ouviu um zunido forte. Uma lança grossa atravessou as muralhas que ela levantara e rasgou ao meio facilmente. O impacto foi tão forte que fez com que partes do seu corpo voassem, e antes de Garcia perder a consciência, ela foi capaz de ver seus órgãos e sangue voando pelo ar e se espalhando pelo chão. Ela morreu e renasceu de novo, enquanto as carruagens continuavam atirando longas lanças contra ela. Neste processo, ela dificilmente poderia ter a chance de criar pó de neve para matar tanto a bruxa quanto a si mesma. Dores constantes fizeram Garcia perder a consciência gradativamente, ao mesmo tempo em que lágrimas escorriam de seus olhos a cada renascimento. Em um dado momento, o chão começou a tremer e o céu começou a rachar. Relâmpagos brilharam, trovões ressoaram por todo o lugar e um grande incêndio irrompeu no jardim. Uma vontade forte só atrasará seu destino. Não mudará o resultado. Zero fechou os olhos. Você lutou por tempo suficiente. Agora, descanse em paz. Depois dessas palavras, o mundo inteiro desmoronou. Acabou? Isabela perguntou com um beicinho. Você não deveria ter acabado instantemente como das outras vezes. Eu vi você retornar à sua aparência real já faz algum tempo, mas você não disse nada. Eu pensei que você tivesse perdido. Zero abriu os olhos e disse: nas memórias da rainha eu encontrei algo interessante. Algumas de suas ideias me deixaram surpresa. Isabela perguntou com um ar casual. É mesmo? E eu que pensei que não existiria coisa no mundo que ainda fosse capaz de surpreender você. Bem, e o que você encontrou? O pó alquímico? Sim, os alquimistas chamam de pó de neve, feito de matérias-primas comuns em suas oficinas. Na verdade, sua composição é bastante simples. Bom, vamos voltar correndo para a cidade sagrada e reportar a sua santidade Obrien. Isabela suspirou aliviada. A batalha aqui continuará pelo menos por 3 ou 4 dias, mas sem os líderes e a bruxa, as tropas restantes não serão capazes de parar o exército da punição divina. Vamos. Zero assentiu. Espere, Isabela parou. O quê? Isabela olhou para Zero com cuidado e depois balançou a cabeça, dizendo: não. Nada, não. No entanto, ela não pôde deixar de pensar no que havia visto. Será uma ilusão? Ela parece ser a mesma de antes, mas por que eu estou sentindo que há algo diferente em seus olhos vermelhos claros? Bem, talvez eu esteja apenas pensando demais. Isabela pensou. Release capítulo 315. Roland realizou uma suntuosa festa de celebração no salão do castelo em Vila Fronteiriça. Além das bruxas, todos os funcionários do alto escalão da prefeitura e do primeiro exército participaram, incluindo nobres como barões e cartelanes, e civis como Machado de Ferro e Quilicichi.
Roland fez o que pôde para persuadir Kili a participar desse banquete que, em suas palavras, era algo sem sentido. A fim de compartilhar sua felicidade com seus súditos, o príncipe fez um discurso público e ordenou que os seus chefes utilizassem o que sobrou do refinamento do amido para assar uma grande quantidade de pão branco e servir às pessoas da vila. Para conseguir um pedaço do delicioso pão, bastava apresentar o cartão de identidade na prefeitura. Dessa forma, a maioria das pessoas da vila soube da vitória do primeiro exército na capital antes mesmo de seu retorno. Mesmo o povo não entendendo muito bem qual foi o propósito dessa expedição do primeiro exército ou do impacto acometido, desde que pudessem ter pão de graça, o dia era para ser celebrado. Além disso, esta foi a primeira vez que Roland organizou um banquete com a etiqueta da cidade real de Castelo Cinza. Pode-se dizer que foi semelhante a um bufete dos tempos modernos em seu mundo anterior. Em vez de servir pedaços de carne grelhada ou ensopada, toda a comida era picada ou fatiada e entregue à mesa em pratos brancos. Além dos pratos, diferentes molhos foram colocados em tigelas grandes para os convidados usarem de acordo com sua preferência. Ele caminhou em direção a Ana, com 2 taças de licor de frutas nas mãos e disse: "Bem-vinda de volta. Ah, e obrigado por todo o seu trabalho." Ana pegou uma taça e respondeu: "Você já me agradeceu no cais. É um prazer." Quando eles tilintaram os copos, Roland viu felicidade e a doçura nos olhos da garota. Ele resistiu à vontade de abraçá-la ali mesmo e foi brindar com as outras bruxas. "E eu?" Raio gritou. Vou fazer uma exceção hoje." Roland acenou para um garçom e pegou uma taça de cidra para ela. "Obrigado por todo o seu trabalho." "Eu quero beber licor também." A garotinha olhou para cima e disse: "Ai ai, tudo bem, mas apenas uma taça." Depois de pensar um pouco, Roland concordou com o pedido dela, pois ele acreditava que se continuasse a recusar o pedido de Raio, ela, curiosa que só, seguiria o exemplo de Rouxinol e iria de fininho até a cozinha para roubar licor. Oba! No momento em que Roland lhe entregou uma taça de licor branco com baixo teor alcoólico e um punhado de cubos de gelo, a menininha subitamente se aproximou e beijou sua bochecha. "Conf, vai me dizer que isso também é um costume nos fiordes?" "Sim, meu pai me ensinou." Raio sentiu vigorosamente. As bruxas da vila, que já tinham visto esse tipo de situação ocorrer vez ou outra no passado, nem deram bola. Entretanto, Sylvia e as demais bruxas de Ilha Adormecida encararam a atitude de Raio com muita surpresa. Roland percebeu que elas olhavam para ele com olhos acusadores, como se duvidassem que esse costume estranho de beijar o Lorde durante uma festa de comemoração fosse realmente um costume dos fiordes. Sentindo-se bastante sem graça, o príncipe virou a cabeça para o lado, evitando olhar nos olhos delas. Depois disso, ele caminhou até seus funcionários para fazer um brinde. Quando ele se aproximou do alquimista-chefe, Kilisichi, este se inclinou até o ouvido de Roland e sussurrou: "Vossa Alteza, eu já li Química Intermediária 2 vezes, mas ainda não consigo entender muitas coisas." É que ele descreve a composição microscópica de substâncias e envolve muito conhecimento de física. Você tem que ler junto com um outro livro para ter uma boa compreensão, por isso, sugiro que você leia a Física Elementar antes de ler o livro incompleto Química Intermediária. Acredito que dessa forma você encontrará muitas respostas para suas perguntas. Roland explicou. Isso é o que eu pretendia fazer, mas, que ele hesitou por um momento e depois continuou, Vossa Alteza, porque as capas dos livros antigos têm cores diferentes. As cores denotam algum significado? Bem, Roland continuou depois de pensar um pouco, as cores representam diferentes níveis e diferentes graus de dificuldade. Com uma expressão pensativa no rosto, Killy, então, disse. Entendo. As capas mudam de verde para roxo, e quanto mais profunda a cor, mais difícil será o conteúdo do livro. Diante disso, a capa do livro Química Avançada deve ser preta, então, certo? Não, é laranja. Hã? Killy perguntou, surpreso. Por quê? Roland sorriu e respondeu. Vá saber. Na metade do banquete, o príncipe saiu do salão e foi até o jardim do castelo. Na brisa da noite, ele sentiu um leve frescor e percebeu que metade do outono já havia passado. Em pouco tempo, os meses dos demônios trariam um longo e frio inverno para toda a região oeste. Ele estava feliz por ter testemunhado diversas mudanças significativas na vila neste ano.
Os acordos com a Câmara de Comércio de Margaret trouxeram uma grande quantia de peças de ouro para a vila, fomentando a economia local por meio da distribuição de salários e da ampliação do comércio de alimentos e de outros materiais. Uma pesquisa conduzida recentemente pelo mercado de conveniências mostrou que praticamente todos os produtos tiveram um aumento considerável de vendas, especialmente aqueles bens que poderiam melhorar a qualidade de vida, como bifes e ovos. Sem dúvida, as estatísticas indicavam que o padrão de vida das pessoas melhorou de forma consistente, especialmente a dos habitantes locais. Agora, os nativos de Vila Fronteiriça tinham casas novas, as melhores da região, de modo que começaram a comprar alimentos para desfrutar de todas as refeições do dia. Um ano atrás, eles só poderiam sonhar em participar de um banquete como este. Quanto aos recém-chegados, eles ainda estavam economizando dinheiro para comprar suas casas. Roland acreditava que, quando se acomodassem, o mercado teria um novo aumento significativo nas vendas. Do que exatamente as pessoas precisam? Em certas épocas, ter o suficiente para comer e beber já seria motivo para serem eternamente gratos ao Lorde e seguir suas ordens sem pestanejar. Durante esta era em que Roland vivia, a maioria dos civis só precisava disso, ter onde dormir, comer e beber. Vossa Alteza, tenha cuidado para não pegar um resfriado. Rouxinol apareceu atrás dele com um casaco de couro leve na mão. Ele jogou o casaco para Roland, pegou um pedaço de peixe seco e ficou ao seu lado, perguntando: "O que você está fazendo aqui?" "Nada." Ele sorriu e vestiu o casaco. "Eu só queria observar o meu território. Só isso." "A vila parece bem agitada." Rouxinol apontou para a praça iluminada pela fogueira. "Está ficando tarde agora, mas ainda há muitas pessoas lá fora. Porque esta noite é a estreia da nova peça, Alvorecer." Roland sorriu. É o primeiro espetáculo depois que o elenco voltou de Forte Cancioneiro. O público esperou por vários meses. Eles simplesmente não podem esperar mais para ver a senhorita Maia e a senhorita Irene novamente. De repente, Roland se lembrou do fato de que Mai logo se tornaria a senhora Mailanis. Ele nunca esperava que seu cavaleiro-chefe fosse tão decisivo e rápido em conquistar a estrela da região oeste. Ele ficou perplexo por um longo tempo quando Carter, com uma expressão sincera, lhe contou sobre isso. Por tradição, o casamento de um cavaleiro-chefe precisava da aprovação de seu lorde, e como o lorde de Carter, Roland jamais se oporia a um evento tão feliz como esse. O casamento de Carter e Mai seria realizado depois dos meses dos demônios deste ano, no mesmo dia do anúncio de que Vila Fronteiriça se tornaria uma cidade oficial. Rouxinol também ficou comovida com toda a agitação do povo na praça e disse: "Quando eu entrei furtivamente pela primeira vez na vila, ainda era um lugar remoto, sem vida e esperança, mas agora posso sentir a alegria das pessoas mesmo quando estou dentro do castelo. A vida das pessoas está melhorando a cada dia." Roland olhou para o céu estrelado e sem nuvens, ponderando que ainda tinha muitas coisas para fazer, como expandir a educação do povo, estabelecer um sistema de saúde pública, fortalecer a cultura local, encorajar nascimentos e muitas outras coisas. Tudo isso faria esta região remota, na fronteira do reino, prosperar como nenhuma outra. A região oeste se tornaria uma força suficientemente consolidada para unificar todo o reino de Castelo Cinza. "E nós?" Rouxinol inclinou a cabeça e perguntou, com um olhar astuto. "É claro que a vida de vocês vai melhorar também." Roland deu um tapinha na cabeça dela. "Eu prometo." Release capítulo 316. Roland realizou uma suntuosa festa de celebração no salão do castelo em Vila Fronteiriça. Além das bruxas, todos os funcionários do alto escalão da prefeitura e do primeiro exército participaram, incluindo nobres como Baromons e Cartelanis, e civis como Machado de Ferro e Kilicichi. Roland fez o que pôde para persuadir Kiri a participar desse banquete que, em suas palavras, era algo sem sentido. A fim de compartilhar sua felicidade com seus súditos, o príncipe fez um discurso público e ordenou que os seus chefes utilizassem o que sobrou do refinamento do amido para assar uma grande quantidade de pão branco e servir às pessoas da vila. Para conseguir um pedaço do delicioso pão, bastava apresentar o cartão de identidade na prefeitura. Dessa forma, a maioria das pessoas da vila soube da vitória do primeiro exército na capital antes mesmo de seu retorno. Mesmo o povo não entendendo muito bem qual foi o propósito dessa expedição do primeiro exército ou do impacto acometido, desde que pudessem ter pão de graça, o dia era para ser celebrado. Além disso,
Esta foi a primeira vez que Roland organizou um banquete com a etiqueta da cidade real de Castelo Cinza. Pode-se dizer que foi semelhante a um bufete dos tempos modernos em seu mundo anterior. Em vez de servir pedaços de carne grelhada ou ensopada, toda a comida era picada ou fatiada e entregue à mesa em pratos brancos. Além dos pratos, diferentes molhos foram colocados em tigelas grandes para os convidados usarem de acordo com sua preferência. Ele caminhou em direção a Ana, com 2 taças de licor de frutas nas mãos e disse: "Bem-vinda de volta. Ah, e obrigado por todo o seu trabalho." Ana pegou uma taça e respondeu: "Você já me agradeceu no cais. É um prazer." Quando eles tilintaram os copos, Roland viu felicidade e a doçura nos olhos da garota. Ele resistiu à vontade de abraçá-la ali mesmo e foi brindar com as outras bruxas. "E eu?" Raio gritou. Vou fazer uma exceção hoje." Roland acenou para um garçom e pegou uma taça de cidra para ela. "Obrigado por todo o seu trabalho." "Eu quero beber licor também." A garotinha olhou para cima e disse: "Ai ai, tudo bem, mas apenas uma taça." Depois de pensar um pouco, Roland concordou com o pedido dela, pois ele acreditava que se continuasse a recusar o pedido de Raio, ela, curiosa que só, seguiria o exemplo de Rouxinol e iria de fininho até a cozinha para roubar licor. Oba! No momento em que Roland lhe entregou uma taça de licor branco com baixo teor alcoólico e um punhado de cubos de gelo, a menininha subitamente se aproximou e beijou sua bochecha. "Cof, cof, vai me dizer que isso também é um costume nos fiordes?" "Sim, meu pai me ensinou." Raio sentiu vigorosamente. As bruxas da vila, que já tinham visto esse tipo de situação ocorrer vez ou outra no passado, nem deram bola. Entretanto, Sylvia e as demais bruxas de Ilha Adormecida encararam a atitude de Raio com muita surpresa. Roland percebeu que elas olhavam para ele com olhos acusadores, como se duvidassem que esse costume estranho de beijar o Lorde durante uma festa de comemoração fosse realmente um costume dos fiordes. Sentindo-se bastante sem graça, o príncipe virou a cabeça para o lado, evitando olhar nos olhos delas. Depois disso, ele caminhou até seus funcionários para fazer um brinde. Quando ele se aproximou do alquimista-chefe, Kilisichi, este se inclinou até o ouvido de Roland e sussurrou: "Vossa Alteza, eu já li Química Intermediária 2 vezes, mas ainda não consigo entender muitas coisas." É que ele descreve a composição microscópica de substâncias e envolve muito conhecimento de física. Você tem que ler junto com um outro livro para ter uma boa compreensão, por isso, sugiro que você leia Física Elementar antes de ler o livro incompleto Química Intermediária. Acredito que dessa forma você encontrará muitas respostas para suas perguntas. Roland explicou. Isso é o que eu pretendia fazer, mas, que ele hesitou por um momento e depois continuou: Vossa Alteza, porque as capas dos livros antigos têm cores diferentes. As cores denotam algum significado? Bem, Roland continuou depois de pensar um pouco, as cores representam diferentes níveis e diferentes graus de dificuldade. Com uma expressão pensativa no rosto, Killy, então, disse: Entendo. As capas mudam de verde para roxo, e quanto mais profunda a cor, mais difícil será o conteúdo do livro. Diante disso, a capa do livro Química Avançada deve ser preta, então, certo? Não, é laranja. Hã? Killy perguntou, surpreso. Por quê? Roland sorriu e respondeu: Vá saber. Na metade do banquete, o príncipe saiu do salão e foi até o jardim do castelo. Na brisa da noite, ele sentiu um leve frescor e percebeu que metade do outono já havia passado. Em pouco tempo, os meses dos demônios trariam um longo e frio inverno para toda a região oeste. Ele estava feliz por ter testemunhado diversas mudanças significativas na vila neste ano. Os acordos com a Câmara de Comércio de Margaret trouxeram uma grande quantia de peças de ouro para a vila, fomentando a economia local por meio da distribuição de salários e da ampliação do comércio de alimentos e de outros materiais. Uma pesquisa conduzida recentemente pelo mercado de conveniências mostrou que praticamente todos os produtos tiveram um aumento considerável de vendas, especialmente aqueles bens que poderiam melhorar a qualidade de vida, como bifes e ovos. Sem dúvida, as estatísticas indicavam que o padrão de vida das pessoas melhorou de forma consistente, especialmente a dos habitantes locais. Agora, os nativos de Vila Fronteiriça tinham casas novas, as melhores da região, de modo que começaram a comprar alimentos para desfrutar de todas as refeições do dia. Um ano atrás,
Eles só poderiam sonhar em participar de um banquete como este. Quanto aos recém-chegados, eles ainda estavam economizando dinheiro para comprar suas casas. Roland acreditava que, quando se acomodassem, o mercado teria um novo aumento significativo nas vendas. Do que exatamente as pessoas precisam? Em certas épocas, ter o suficiente para comer e beber já seria motivo para serem eternamente gratos ao Lorde e seguir suas ordens sem pestanejar. Durante esta era em que Roland vivia, a maioria dos civis só precisava disso: ter onde dormir, comer e beber. Vossa Alteza, tenha cuidado para não pegar um resfriado. Rouxinol apareceu atrás dele com um casaco de couro leve na mão. Ele jogou o casaco para Roland, pegou um pedaço de peixe seco e ficou ao seu lado, perguntando: "O que você está fazendo aqui?" "Nada." Ele sorriu e vestiu o casaco. "Eu só queria observar o meu território. Só isso." "A vila parece bem agitada." Rouxinol apontou para a praça iluminada pela fogueira. "Está ficando tarde agora, mas ainda há muitas pessoas lá fora. Porque esta noite é a estreia da nova peça, Alvorecer." Roland sorriu. É o primeiro espetáculo depois que o elenco voltou de Forte Cancioneiro. O público esperou por vários meses. Eles simplesmente não podem esperar mais para ver a senhorita Maia e a senhorita Irene novamente. De repente, Roland se lembrou do fato de que Mai logo se tornaria a senhora Mailanis. Ele nunca esperava que seu cavaleiro-chefe fosse tão decisivo e rápido em conquistar a estrela da região oeste. Ele ficou perplexo por um longo tempo quando Carter, com uma expressão sincera, lhe contou sobre isso. Por tradição, o casamento de um cavaleiro-chefe precisava da aprovação de seu lorde, e como o lorde de Carter, Roland jamais se oporia a um evento tão feliz como esse. O casamento de Carter e Mai seria realizado depois dos meses dos demônios deste ano, no mesmo dia do anúncio de que Vila Fronteiriça se tornaria uma cidade oficial. Rouxinol também ficou comovida com toda a agitação do povo na praça e disse: "Quando eu entrei furtivamente pela primeira vez na vila, ainda era um lugar remoto, sem vida e esperança, mas agora posso sentir a alegria das pessoas mesmo quando estou dentro do castelo. A vida das pessoas está melhorando a cada dia." Roland olhou para o céu estrelado e sem nuvens, ponderando que ainda tinha muitas coisas para fazer, como expandir a educação do povo, estabelecer um sistema de saúde pública, fortalecer a cultura local, encorajar nascimentos e muitas outras coisas. Tudo isso faria esta região remota, na fronteira do reino, prosperar como nenhuma outra. A região oeste se tornaria uma força suficientemente consolidada para unificar todo o reino de Castelo Cinza. "E nós?" Rouxinol inclinou a cabeça e perguntou, com um olhar astuto. "É claro que a vida de vocês vai melhorar também." Roland deu um tapinha na cabeça dela. "Eu prometo." Release-it capítulo 317. Aquela voz baixinha deixou Raio toda arrepiada e com calafrios. Automaticamente todas as histórias de horror que ela ouviu de outros exploradores apareceram em sua mente. Não importava se fosse um demônio rastejando para fora do abismo, um fantasma com rancor ou um imortal persistente, qualquer uma dessas coisas seria um pesadelo para um explorador. Um monstro como esse poderia matar uma pessoa simplesmente olhando em seus olhos, além de ser um exímio ilusionista, sempre criando ilusões para enganar e devorar as pessoas. Raio estava morrendo de medo de encontrar um monstro desses no fundo do porão. Apesar de seu pai, Trovão, ter dito a ela que essas histórias não passavam de tolices criadas pelos piores exploradores, ela ainda estava parada no local e não conseguia se mover. Se isso não for um monstro, então o que é? Quem poderia continuar gritando a mesma coisa, do mesmo jeito em intervalos definidos por tanto tempo, enquanto há demônios à espreita? Raio pensou. De qualquer forma, suas escolhas eram difíceis. Se fosse um monstro que matou todos os demônios lá dentro, ela também seria morta. Se fosse alguém que estivesse lutando contra demônios até agora, ela não queria dar de cara com esses monstros tão fortes. Ela simplesmente não conseguia se decidir. Depois de hesitar por alguns momentos, ela decidiu voltar para discutir com Magia primeiro. Ouvindo o que Raio disse sobre a situação lá dentro, Magia levantou a cabeça, dizendo: "A gente pode apagar a tocha e entrar. Daí eles não vão poder ver a gente." "Ah, mas aí a gente não vai poder ver eles também." "Eu posso me transformar em uma coruja." O pombo encostou seu rosto no rosto de Raio e fez um carinho nela. "Assim que eu me transformar, posso ver no escuro." Os olhos de Raio brilharam e ela concordou. "Essa é uma boa ideia, mas
Esses monstros das lendas vivem na escuridão durante toda a vida. Eles devem ser capazes de caçar suas presas no escuro. Se não fosse assim, eles morreriam de fome. Você não disse que essas histórias foram inventadas para assustar as pessoas, Pro? Bem, foi meu pai quem disse. Raio a corrigiu. Para mim é tudo a mesma coisa. De qualquer forma, eu nunca ouvi falar desses monstros imortais no reino de Castelo Cinza. Se eles fossem realmente tão poderosos, eles não deveriam existir apenas nos fiordes. Uma luz brilhou em magia e o pombo rapidamente se transformou em uma coruja. Com os olhos cheios de excitação, eu achei que você estivesse interessada nessas histórias. Sim, uma exploradora qualificada nunca deve perder a chance de verificar uma história. Estou aqui para superar meu medo. Se eu escapar agora, tudo o que eu fiz será em vão. Depois de um momento de hesitação, Raio decidiu fazer o que magia sugeriu. Espere um pouco. Eu estou aqui para superar meu medo, mas por que magia está tão interessada em explorar essas ruínas? Será que? Raio pensou e perguntou. Você está com tanta pressa para entrar lá por causa das cestas de ovos? A coruja piscou os olhos redondos para a garotinha e depois virou a cabeça para o lado. Raio chegou à entrada do porão novamente. Ela respirou fundo várias vezes e depois entrou na escuridão profunda, segurando firmemente seu revólver. Ela se sentiu muito mais calma desta vez com magia em seu ombro. O chão estava molhado, com poços d'água aqui e ali. Como este porão ficava no subsolo, toda a chuva que caía na torre fluía ali. Normalmente, um porão desses teria um sistema para drenar a água, mas depois de centenas de anos, as valas já deviam estar bloqueadas. Magia abriu uma asa e deu um tapinha na cabeça de Raio para sugerir que ela tomasse cuidado com as escadas à frente. Raio andou mais devagar, segurou na borda da escada e começou a descer. A escada estava em espiral, e depois de descer uma volta, ela de repente viu alguma luz. Era uma tênue luz amarelada que vinha de algum lugar do fundo do porão e refletia no chão. Por um momento, ela fixou os olhos no chão e descobriu que na verdade era a água do esgoto lá embaixo que brilhava. Além disso, havia muita água, cobrindo quase um terço da porta, logo, ela calculou que a água deveria bater em seu joelho. Sem querer se aventurar na água do porão, Raio começou a voar e chegou até a porta. Ela colocou a cabeça para dentro e observou o que estava ao seu redor, descobrindo que existia uma sala incrivelmente grande do outro lado, muito mais espaçosa que o térreo da torre. Ela não viu nenhuma tocha acesa, mas algumas pedras embutidas na parede estavam emitindo essa luz amarelada, permitindo com que Raio enxergasse a sala toda. Uma plataforma de pedra estava erguida no centro da sala com algumas criaturas em pé ao redor. Raio tinha certeza de que eram demônios, pois eram altos e possuíam uma carapaça nas costas. Eles ainda não haviam notado a menina e a coruja. Em vez disso, eles estavam segurando grandes escudos e longas lanças em suas mãos enquanto cercavam um grande clube de pedra azul. Neste momento, aquele pedido de ajuda estava cada vez mais claro. Soava como se uma mulher estivesse falando no ouvido delas. Ajude-me. Ajude-me. O que eu devo fazer? Raio pensou, engolindo em seco. Nós. Vai lá e salve ela. Magi sussurrou em seu ouvido. O quê? A garotinha ficou surpresa, mas há vários demônios ali. Não podemos vencê-los. Ela sentiu sua mão suar, justamente a mão que estava segurando o revólver. Se a irmã Rouxinol estivesse aqui, estaria tudo bem, mas eu não posso fazer isso sozinha. Você está falando daquelas criaturas ali? Magia inclinou a cabeça e continuou. Para mim, parecem que estão todos mortos. Pro. O quê? Mortos? Antes de Raio terminar de falar, Magia já havia voado, deixando a garotinha parada no mesmo lugar. Raio ficou tão assustada que até esqueceu de estender o braço para tentar parar Magia. Quando finalmente conseguiu voltar a si, ela percebeu que Magia já estava quase chegando em um dos demônios. Raio cerrou os dentes e voou atrás da coruja, enquanto segurava firmemente sua arma, tentando se lembrar de todas as lições de tiro que Rouxinol lhe havia ensinado. Surpreendentemente, assim que a coruja deu uma leve bicada no demônio, Raio viu a criatura desmoronar, como se fosse uma rocha castigada pelo tempo. O que aconteceu? Raio pousou ao lado de Magia e olhou surpresa para os outros três demônios. De pé na plataforma, ela podia ver claramente as rachaduras sobre todos os seus corpos, além de teias de aranha quebradas entre as pernas deles. Atrás de suas máscaras horripilantes,
Ela viu que seus olhos e peles estavam pálidos e cinzentos, não mostrando nenhum sinal de vida. Agora ela finalmente entendeu por que Magia havia notado isso. Mesmo na luz fraca, a visão de uma coruja é muito melhor que a de um humano. Quando ela estava prestes a relaxar, outra coisa de repente chamou sua atenção. Agora que ela estava na plataforma de pedra, ela percebeu que o cubo não era feito de pedra azul. Olhando mais de perto, Raio percebeu que o cubo era feito de gelo transparente, como cristal, e dentro dele havia uma mulher com roupas muito bonitas. Ela estava de olhos fechados e com as duas mãos abertas. Seus longos cabelos azuis estavam para trás, como se tivessem sido soprados pelo vento. Ela é uma bruxa. Magia voou até o topo do cubo de cristal e bicou fortemente, emitindo sons altos e nítidos. No entanto, ela nem conseguiu riscar o cubo. Eu não sei. Raio murmurou. Ao colocar a mão no cubo, ela sentiu um frio que parecia penetrar em sua própria alma. Era óbvio que essa mulher esteve nesse caixão de gelo, coberto de uma espessa camada de poeira, por muito tempo, mas parecia que ainda estava viva. Suas sobrancelhas estavam franzidas, como se estivesse ansiosa e preocupada. Ajude-me. Mais uma vez, Rai ouviu a voz familiar vindo de dentro do grande clube de gelo. Release-it capítulo 318. Roland começou a escrever rapidamente em um pedaço de papel. Vários parágrafos fluíram da ponta de sua pena. Antes de vir para este mundo, ele sempre desenhava seus projetos no computador, então, como raramente usava uma caneta, ele não previra que usaria esse antigo método de escrita novamente. Ao seu lado já havia 2 projetos prontos, os próximos planos que ele implementaria. O primeiro projeto era sobre a produção em massa de ácido sulfúrico. Anne e Soraya já haviam fabricado o equipamento necessário. O recipiente de reação de chumbo anterior foi substituído por um de ferro mais resistente, com um revestimento anticorrosivo na parte interna. Esse novo recipiente era 3 vezes maior que o de testes usado por Kelly. Como Roland ainda precisava encontrar uma maneira viável de coletar e purificar os gases produzidos pela reação, como enxofre e óxidos de nitrogênio, ele decidiu construir as instalações no sul da zona industrial, bem longe do Rio Vermelho e da área industrial. Ele também planejou construir um recinto fora da usina, bem como uma chaminé para aumentar ainda mais a altura efetiva da emissão dos gases. Como o aumento na produção de ácido sulfúrico aumentaria muito a produção de ácido nítrico de alta concentração, a prioridade principal era colocar as instalações em uso. No documento que estava escrevendo, Roland instruía que ele se ia escolher alguns de seus discípulos para trabalhar em regime de dedicação exclusiva na produção em massa de ácido sulfúrico. Ao mesmo tempo, ele também pediu a Barrow para recrutar alguns residentes locais para trabalhos manuais, para exercer a função de assistente. Portanto, haveria cerca de 100 trabalhadores na primeira fábrica de produtos químicos. O segundo projeto era sobre o estabelecimento de um sistema de saúde pública. Para ser honesto, Roland não estava familiarizado com essa área e, naturalmente, não tinha conhecimento da ciência médica moderna de seu antigo mundo. Apesar disso, ele ainda elaborou uma proposta preliminar que atendia às necessidades básicas e emergentes da vila, com base em seu senso comum. A primeira tarefa para esse departamento seria promover e defender um estilo de vida saudável. Por exemplo, a água deveria ser fervida antes de beber, a carne deveria ser cozida antes de comer e outras medidas de higiene. O povo precisava receber a educação básica relacionada aos cuidados com a saúde, como a causa das doenças e o tratamento correspondente, as diferenças entre parasitas e micro-organismos, e demais conhecimentos relacionados. Com a melhora de sua reputação, Roland acreditava que não seria difícil induzir seus súditos a fazer o que ele queria. A parte mais difícil seria explicar toda a razão por trás disso. Para resolver esse problema, Roland precisava de especialistas responsáveis pela educação pública. O povo precisaria estar em contato com as informações durante muito tempo, repetidamente, antes de conseguir internalizar o conceito. Roland acreditava que toda essa política funcionaria como os slogans que ele espalhou em seu território. Por isso, uma única campanha definitivamente não seria o suficiente. A segunda tarefa era incentivar a taxa de natalidade. Como a prefeitura estava com falta de pessoal, Roland não queria criar um departamento para ficar responsável somente pelo controle de natalidade. Após pensar com cuidado, ele definiu que essa tarefa também ficaria sob a responsabilidade do Departamento de Saúde Pública.
Vila Fronteiriça estava cada vez mais precisando de mão de obra. Então, quanto mais filhos os casais tivessem, melhor. Com a ajuda de Nana, as complicações que poderiam surgir durante o parto seriam drasticamente reduzidas, sendo muito provável que todas as mulheres sobrevivessem após darem à luz. Além disso, para evitar o abandono de crianças, especialmente o de meninas, Roland detalhou as políticas de subsídios e punições como, por exemplo, que todas as famílias da vila com um cartão de identidade receberiam o subsídio, mas que o subsídio para uma menina seria um pouco maior do que o de um menino, e também que haveria multas e até mesmo prisão para abandono de filhos, dentre outros. A última parte era sobre taxas. Além de ajudar nos partos, o hospital cobraria uma taxa específica para cada tratamento que Nana administrasse, dependendo do consumo de seu poder mágico. Isso não apenas reduziria o fardo imposto à menina, mas também estabeleceria uma base sólida para a criação e desenvolvimento das futuras instituições médicas. Roland já sabia quem deveria estar à frente desse departamento: o pai de Nana, Visconde Titus Pinheiro. O terceiro documento, no qual ele ainda estava escrevendo, era o mais complicado e mais longo de todos os três: o plano de construção para transformar Vila Fronteiriça em uma cidade oficial. O projeto descrevia a expansão da própria cidade, bem como a fusão com o Forte Cancioneiro. Roland teria que promulgar uma série de leis governamentais para os dois locais e também criar um sistema judicial e de policiamento. Ele sabia que era impossível escrever um plano abrangente e perfeito apenas com o seu conhecimento, que era bastante superficial. Portanto, ele decidiu fazer um rascunho do projeto e melhorá-lo depois de discutir os detalhes com Barov, o primeiro-ministro da prefeitura. Roland se esticou depois de terminar a sessão de abertura. Ele então caminhou até a janela francesa do escritório. O dia inteiro foi bastante sombrio, com nuvens escondendo o sol da manhã à tarde. Um vento frio soprava, agitando as oliveiras e levantando poeira no castelo, indicando que uma chuva forte estava para chegar. Neste momento, Roland viu um ponto voando na direção do castelo. É raio. Roland ouviu a voz de Rouxinol atrás de si. Ah, provavelmente ela deve ter ido à Floresta das Brumas pegar cogumelos novamente. Roland sorriu. Normalmente, quando Raio e Magia não precisavam investigar algum lugar, elas apenas voavam livremente pela floresta e almoçavam por lá mesmo. Elas diziam que era comum se depararem com colmeias e ninhos de pássaros, conseguindo alguns ovos no processo. Às vezes elas até mesmo caçavam e faziam um churrasco de pequenos animais. Acho que essas duas estão cada vez mais parecidas com Bear Grylls. Roland pensou. Embora os cogumelos shimeji geralmente crescessem em árvores, Roland se lembrou de uma história chamada A Garota que Pegava Cogumelos. Vossa Alteza, você está com um sorriso estranho no rosto. Cof, cof, é que eu acabei de lembrar de uma história interessante. Você quer ouvir? Hã? Roland limpou a garganta e começou. Era uma vez uma menina que gostava de colher cogumelos enquanto contava. Espere. Raio diminuiu a altitude de voo, aproximou-se rapidamente e, para surpresa de Roland, parou na frente da janela francesa, em vez de passar por cima do castelo, como fazia normalmente. Roland hesitou por um momento, mas logo abriu a janela. Assim, Raio entrou rapidamente no escritório. Vossa Alteza. Eu encontrei uma bruxa, Raio disse animada após aterrissar. Uma bruxa? Roland perguntou curioso. Onde? Na torre de pedra que fica na Floresta das Brumas. Raio apontou para Magie, que entrou no escritório um pouco depois. Ela pode ser minha testemunha. Magie levantou a cabeça e arrolhou. Torre de pedra. As sobrancelhas de Roland se franziram. Eu quero saber exatamente, e com detalhes, tudo o que aconteceu. Roland engasgou depois de ouvir o relato de Raio. Ele não podia acreditar que a menina seria tão audaciosa a ponto de investigar novamente, somente com a companhia de um pombo, as ruínas onde encontraram os demônios da última vez. O mais surpreendente é que havia uma bruxa nas ruínas. Ah, mas também pode ser uma pessoa comum que foi selada por uma bruxa. Roland pensou. Bem, seja como for, isso continua sendo algo incrível. E a voz pedindo ajuda? Ela vem disso aqui, ó. Eu encontrei na mesa atrás do cubo de gelo. Raio tirou do bolso uma caixinha quadrada de ferro do tamanho da palma da mão. A parte de cima da caixa parecia um pequeno espelho à primeira vista. Quando Roland abriu a tampa, no entanto, viu uma pedra preciosa vermelha embutida nela. Depois de ligar o interruptor ao lado da pedra,
Uma voz ansiosa de mulher soou em seu ouvido. Ajude-me. Roland estremeceu. Em um momento a voz parecia soar no pé de seu ouvido e em outro parecia estar bem distante. Se ele estivesse ouvindo essa voz em um calabouço escuro, ele com certeza sairia fugindo dali. A pedra preciosa tem poder mágico. Rouxinol disse com espanto. Eu posso ver o ciclone do poder mágico, embora seja quase invisível. Parece muito com o poder mágico de uma bruxa. Parece que a pedra preciosa é um tipo de gravador que funciona com o poder mágico. Então, a probabilidade da mulher ser uma bruxa é ainda maior. Roland pensou e logo perguntou a Raio. Há outras pedras assim no porão da torre de pedra? Raio balançou a cabeça e respondeu. Eu não olhei. Muitos dos quartos já estavam inundados. Quando eu encontrei a bruxa, meu único pensamento era voltar o mais rápido possível e contar as novidades. Pois não faça uma coisa dessas de novo e, principalmente, não vá para lugares perigosos sozinha. Roland deu um tapinha na cabeça de Raio e depois olhou para Rouxinol. Convoque todas as bruxas da União e Machado de Ferro para virem até o meu escritório. Precisaremos adiantar o nosso plano de exploração das ruínas na Floresta das Brumas. Caso você queria relembrar, pode ver o planejamento no capítulo 142 e um pouco dos resultados no 263. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.